Olá, licitante! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do ConListaCast, edição especial ConLicitantes 2025, a quarta edição do maior evento de vendas ao governo do Brasil. E nesse ano, nós preparamos uma novidade para você que não pôde estar aqui conosco ou também não conseguiu nos acompanhar no online. Eu gostaria que o professor Tiossi apresentasse essa novidade para a gente. Por favor, professor. Primeiro, sejam muito bem-vindos a mais um ConLicitantes. Uma alegria muito grande participar desse evento que cresce a cada ano mais. E a gente percebe o engajamento do nosso público, os professores trazendo muitas novidades no âmbito da 14133. E esse ano, o podcast, nós estamos em uma collab muito especial. O TiossiCast, junto com o ConLicitantes, com o grupo ConListação, entregando conteúdo, compartilhando toda a habilidade e expertise dos nossos professores convidados. Pois é, e olha que responsabilidade. A gente começa com dois professores queridíssimos da casa que mais tarde estarão aqui palestrando. E nós temos um tema que poderíamos ficar horas aqui conversando, exaurimos. Então, a gente teve que escolher algumas perguntas somente para dar tempo da gente desenvolver e conversar. E eu gostaria de agradecer a presença de vocês, professor Nivaldo, professora Meire. Sejam muito bem-vindos. Comecem, por gentileza, também desejando aí as boas-vindas aos licitantes que nos acompanham. Primeiras damas, por favor, professora. Isso não é republicano, primeiras damas, mas vamos lá. Pessoal, assim, mais um ano, mais uma vez, mais um congresso, mais um podcast. E a gente sabe que pode contar com vocês sempre. E a gente agradece, começa agradecendo, eu acho que a família do ConListação por estar aqui, que a gente leva o ano inteiro juntos e trazendo para vocês aquilo que a gente entende que é o melhor, o mais atual, para poder vocês ficarem bem update e não perder oportunidade de negócio. Da minha parte, agradecer mais uma vez a oportunidade, é uma alegria, é uma honra, né? E tratar de assuntos que constituem o nosso dia a dia de trabalho e é sempre instigante, e a gente vem aqui sempre com essa intenção de passar alguma coisa para facilitar o dia a dia de trabalho de quem atua com licitação e contratações administrativas. Mais uma vez aí, obrigado pelo convite. Eu agradeço mais uma vez em nome do ConListação. Professor Tiossi, esses dois professores estarão mais tarde na plenária principal aqui conversando sobre, trazendo o assunto, o que você precisa saber sobre as MEs e EPPs. O que a gente precisa saber? Muita coisa, tenho certeza. Mas vamos lá, eu ia começar aqui com uma pergunta que eu considerei introdutória, mas a professora Meire já me corrigiu e falou assim, não é introdutória, porque ela é complexa. Tem armadilha, tem pegadinha. Então vamos lá, iniciando aqui. Professores, onde eu consigo confirmar, onde eu tenho essa informação que de fato uma empresa ela é ME e EPP? Não sei o de fato, mas vamos tentar buscar alguma segurança. Acho importante. Acho que assim, primeiro, eu acho que a gente tem que conjugar algumas coisas para poder até cruzar dados, se for o caso. Porque essa condição, na verdade, ela flutua. Ela enquadra, desenquadra, como é que funciona. Então, acho que assim, em primeiro lugar, é buscar no site do Simples Nacional, que está lá na Receita Federal, na consulta, a gente tem lá consulta para o optante. E como é, professora, mas nem toda microempresa, ela é simples. Ela é optante do Simples Nacional, mas a grande maioria é. Então eu acho que assim, uma primeira pesquisa. E lá no próprio site está escrito o seguinte, que todas as informações são atualizadíssimas e na verdade é um documento. Então é importante que a gente tenha um documento para isso. Por quê? Porque na hora que a gente conceitua ME, ou EPP, ou mesmo a MEI, assim, a gente conceitua por causa do faturamento bruto. Esse faturamento bruto anual, ele dá uma mexida aí, dependendo do sucesso da pequena empresa, né? E a segunda coisa que eu entendo, que eu acho bem importante,
junto, na junta comercial, eles emitem aquela certidão simplificada. Essa certidão simplificada também é importante. Ou para empresas que têm um registro no cartório civil de pessoas jurídicas, são aquelas sociedades simples, também é importante. Porque, inclusive, a lei do Estatuto da Microempresa e EPP diz isso. Olha, o arquivamento na junta desse registro e o desenquadramento é obrigatório sob pena de sanção. Então, acho que é um outro item que eu acho que é importante. O terceiro, que não é terceiro, que é hiper importante, a nossa conlicitação, ela tem também uma ferramenta. Eu nem sei, análise da concorrência, análise, né? Conheça seu concorrente. De lá, a nossa equipe, eles trazem isso assim, bem organizadinho também. Bota o nome da empresa, bota o CNPJ e lá você consegue. Esses aqui são os primeiros. Ainda tem mais alguma coisa, né? O Portal Nacional, que não está dando certo ainda totalmente, não traz segurança total. E a gente conversando antes, olhar lá o cartão do CNPJ. Esse eu não confio muito. Balanço, eu também não confio muito, porque é uma fotografia do ano passado. Então, me preocupa. Então, a gente precisa verificar essa coisa de definir. EPP, não desenquadrou, você precisa cruzar alguns dados. Tomar cuidado para isso. Bom, vamos lá. Pegando carona aí, a professora já fez uma explanação bem ampla, só alguns detalhes, algumas ponderações que têm a ver com o que ela disse. O primeiro aspecto, ela mencionou a junta comercial, né? Por que é importante? Porque a própria Lei 123 estabelece que a microempresa, a empresa de pequeno porte, quando vai providenciar o registro, se for uma sociedade empresária na junta comercial, na denominação dela tem que ter o indicativo ME e EPP. Isso garante, pelo fato de ter o indicativo no ato constitutivo dela, que ela permanece ME e EPP? Não garante, mas é um primeiro indicativo. Se você tiver diante do ato constitutivo e não tiver essa designação, em princípio ela não é uma ME e não é uma EPP. O segundo aspecto, que a professora mencionou também, é importante. A gente não tem um órgão público de registro específico para fazer esse controle, né? A própria junta comercial, os próprios cartórios de registro de pessoa jurídica, eles aceitam a condição de ME e EPP mediante declaração da própria ME e da própria EPP. Eles não fazem a conferência. Se exige uma declaração sob as penas da lei, mas até prova em contrário, declarou ME e EPP. O Portal Nacional de Compras Públicas, penso eu que no futuro, com o aperfeiçoamento dele, ele vai ser uma outra ferramenta de consulta, embora não completa. Por quê? Porque todos os contratos administrativos, por força da 14.133, obrigatoriamente, eles devem ser divulgados na sua íntegra no PNCP. E é óbvio que as empresas estarão identificadas pelo seu CNPJ. Quando os mecanismos de busca estiverem mais refinados, você vai poder levantar, por exemplo, né, quais os contratos que foram celebrados por aquela ME, por aquela EPP, quais os valores, e a partir de aí, em algumas situações, você poderá ter claramente a situação do desenquadramento, ou se não do desenquadramento, a que vai impedir, ela não perdeu a condição de ME e EPP, mas vai impedir que ela participe de licitações usufruindo os benefícios. Mas veja, o PNCP ele vai albergar apenas os contratos administrativos. Pode ser que a empresa tenha contratos aí com iniciativa privada que não vai aparecer lá. Então, resumidamente é isso. Um local específico a gente não tem. E o mecanismo que funciona é a análise do balanço, né? Análise do balanço, das demonstrações financeiras. Porque ali, se a empresa estiver regularizada e se tiver feito um balanço real,
vai aparecer o rendimento bruto dela, que é o que determina o enquadramento dela ou não. Há outras regras, né? Como, por exemplo, dependendo do objeto, você não pode pleitear a condição de EPP, né? Por exemplo, na área de seguros, seja qual for o porte da empresa, a lei exclui a possibilidade. E há outras situações nesse sentido, por exemplo, empresas que têm um sócio que já participa de uma ME, de uma EPP, não pode ser sócio de outra ME, EPP, sob pena da empresa perder essa qualidade. Mas é um palheiro, né, em que você tem que buscar as agulhas dentro desse palheiro. Resumidamente, não há um lugar específico de consulta que te dê essa segurança, que é exatamente a pergunta que foi feita, né? Viu como uma pergunta difícil? Pois é. Eu havia considerado introdutória, mas a gente teve uma aula disso na primeira pergunta. E veja, eu parto sempre do pressuposto da boa-fé das pessoas. Acredito que existem mais pessoas de bem, com integridade, do que pessoas que se desvirtuam, desonestas. A gente tem que aproveitar esse momento, eventos dessa natureza, para descriminalizarmos as contratações públicas. Afinal, licitação é sinônimo de transformação. E um contrato administrativo ele tem uma função social muito importante. Ele gera emprego, ele movimenta a economia, ele gera renda. E as MEs e EPPs são fundamentais nesse processo. Então, só um parênteses em relação ao enquadramento de cada uma delas. Se dá em razão do faturamento. Está lá na Lei Complementar 123 de 2006. Então, até R$81 mil é microempreendedor individual. Até 360 mil é microempresa. E até 4.800.000, empresa de pequeno porte. Só que, independentemente do enquadramento delas, os benefícios perante a lei de licitações são os mesmos. O que muda é que a empresa, diante do faturamento, ela desenquadra de ME, por exemplo, para EPP, mas ela continua usufruindo dos mesmos benefícios e das mesmas prerrogativas. Fato é que nós temos caminhos, tem um balanço, tem a certidão simplificada, tem uma série de elementos. Mas partindo desse pressuposto da boa-fé, eu gosto muito de pensar que menos é mais. Então, uma simples declaração para mim seria suficiente para fins de abertura do processo licitatório, no momento do credenciamento, porque a empresa está autodeclarando, de próprio punho, de forma voluntária, e eventualmente, diante de algum descumprimento, diante de uma declaração falsa, ela vai também sofrer o rigor da lei. Está lá no artigo 155. Apresentar declaração falsa é uma infração com sanções severas. Então, eu penso que uma declaração ela seria suficiente, até para que nós não possamos, durante o credenciamento, já pausar o processo licitatório com uma ampla análise, antes mesmo da fase de lances, e daí diante de uma dúvida, diante de um questionamento, aí sim abre uma diligência e recorre a uma série de outros elementos e documentos para aferir ou não se a empresa está de fato enquadrada. Aliás, se você me permitir, o argumento da boa-fé, ele não está explícito na lei, mas ele está implícito na lei, porque a lei admite exatamente a declaração da própria microempresa, da própria empresa de pequeno porte. E é isso mesmo, né? Na verdade, você vai trabalhar na presunção e na boa-fé de que a declaração é verdadeira. E aí algo que sempre surge nos cursos, e é muito importante, eu acho, do ponto de vista prático, para o microempresário, para o empresário de pequeno porte, o que acontece? A professora disse isso. A questão do desenquadramento, do faturamento é dinâmica. Você pode ter um ano mais feliz nos negócios, um ano menos feliz, é alguma coisa muito dinâmica. Então, é ter atenção para esse detalhe, porque muitas vezes a gente vê que o microempresário ou o empresário de pequeno porte, preocupado com os negócios, ele desatento, não por má fé muitas vezes, mas desatento, ele não se dá conta de que ocorreu o desenquadramento dele, ou ele está numa situação em que não vai poder mais usar os benefícios nas licitações que participar, não atenta para isso, como que mecanicamente, porque o foco principal dele é o negócio, ele vai e firma a declaração. E é claro, intencionalmente ou sem intenção, a declaração é falsa. E é como o professor ressaltou, a nova lei proíbe, ela foi muito clara nesse sentido, é uma infração punida com a pena administrativa mais severa que a declaração de inidoneidade. Então, do ponto de vista prático, ter essa noção
né? E atentar para esse detalhe, porque muitas vezes você pode fazer a declaração falsa porque não levou isso em consideração, não se apercebeu, né? Os negócios são dinâmicos, que perdeu a condição, ou desenquadrou-se, ou não pode mais se valer dos benefícios. Acho e tem várias decisões do TCU que, independentemente do empresário ter usufruído dos benefícios, o fato de ter apresentado a declaração falsa, isso por si só já ensejaria a declaração de inidoneidade. Por isso que o planejamento, ao participar de um processo licitatório, é fundamental. Não apenas em relação aos requisitos de habilitação, mas em razão do próprio faturamento da empresa, do enquadramento dela. Até porque existem aqueles benefícios da regularidade fiscal tardia, do empate ficto, mas existem muitas licitações exclusivas para MEPP, as cotas, a subcontratação, que é um outro tema que nós abordaremos aqui, e que isso impacta na competitividade, na participação de licitantes. Sim. Por isso que o que o professor trouxe é fundamental, esse zelo por parte do licitante, para que eventualmente não seja surpreendido. Não pela má fé, porque eu também acredito que não é má fé. Eu vejo que talvez é desconhecimento das possibilidades legais e do seu próprio enquadramento ou do seu desenquadramento. Por isso que é fundamental ter um contato bem próximo, bem íntimo com o contador, para que tenha esse monitoramento em relação ao enquadramento da empresa. E nessa linha, professor, que você trouxe, você deu a palavra-chave, né, que é o planejamento, tá? É importante isso, porque às vezes a empresa, por exemplo, quem cuida da licitação na prática, quem vai entrar no sistema, vai fazer as declarações, vai participar daquela modalidade licitatória, não tem essa informação, né? Então tem que ter o planejamento e ter isso muito atento, porque você não agiu com má fé, mas a tua responsabilização virá. Independente disso, né? Independente disso. Então, eu vou ilustrar, então. Recentemente, o Tribunal de Contas da União, ele emitiu um acórdão, fez publicar um acórdão, é o 2196. É bem recente. Numa licitação de medicamentos, uma representante tupiniquim, aqui no Brasil, representava uma empresa de fora, com sede no exterior. E essa condição é uma condição de vedação. E a representante, isso precisa tomar muito cuidado. E as pessoas muitas vezes não, a grande maioria não sabe. E ela representou, então, uma empresa estrangeira e ela na verdade, se beneficiou da lei, dos benefícios que vem da Lei 123, foi declarada inidônea imediatamente, e ela, na verdade, ela ficou pasma, porque eu sou microempresa, estou vendendo, mas estou representando alguém do exterior. E essa condição é uma condição de atividade vedada. Representar alguém, não sei se eu lembro, mas acho que é artigo 3º, parágrafo 4º, lá da Lei 123. Então, é bastante frágil. Às vezes você escorrega e não sabe nem que escorregou. E a penalidade, quer dizer, é fraude, né? E está lá no 337 do Código Penal, de 4 a 8 anos e multa, além disso. Porque é fraude, você declarou alguma coisa que não era de verdade, né? Era de mentira. Só para informar, para a gente continuar, eu levantei um dado que eu fiquei, assim, pasma também. Existe no Brasil hoje empresas ativas 24.214.000. 93,8% é empresa pequena. E elas participam em 30% do PIB. Eu fiquei assim, é muita coisa. Então, acho que a gente tem que respeitar aí essa condição. É bastante. E daí você tem empresa começando e é pequenininha, não tem estrutura, não sabe o que é planejamento. E a gente já tem as EPPs que já tem uma estrutura maior, são mais parrudas, né? Tem um faturamento maior. Então, quem goza desse benefício, a gente tem, assim, da mais simples até alguém que consegue se organizar. Isso acho que é um dado importante. A gente falou muito sobre enquadramento e faturamento.
Se eu, na condição de MEPP, ultrapassar o faturamento fixado ali previsto na lei, eu já desenquadro? Como que ocorre o meu desenquadramento? Eu sei também que a gente tem um desenquadramento voluntário. Como que funcionam essas duas naturezas e se já é no momento? Por favor, professores. Eu? Vamos começar então. As meninas sempre primeiro, né? Vamos lá, vamos falar então de tempos, né? Pode ser que o contribuinte queira, por opção, não ser mais. Eu não quero mais ser EPP, por algum motivo. Então isso acontece só no exercício que vem, 1º de janeiro do próximo exercício. A gente tem também atividade vedada, né? Eu dei o exemplo, por exemplo, do representante. Lá na própria Lei 123 tem uma série de atividades que são vedadas. Por exemplo, o professor Nivaldo já disse, ela conseguiu, durante o ano, ela ficou sócia de uma outra pessoa jurídica. É uma condição vedada. Existem, por exemplo, eu estou fazendo atividade agora ligada à instituição financeira, atividade vedada. Tem uma lista lá que a gente tem na Lei 123. E nessas atividades vedadas, você desenquadra dia 1º do mês que entra. É assim, ó, daqui uma semana. É pertinho. E com relação a valores, vamos lá. Eu posso faturar até 4.800.000, continuo no benefício. Mas se eu faturar 4.800.000 até 959 mil, porque o limite dos 20% dá 960, então isso quer dizer 5.760.000, um pouco, e um centavo a menos, eu vou desenquadrar só o ano que vem, é 1º de janeiro. Mas se eu faturar mais que esses 5.760.000, daí é a semana que vem, ele é 1º do mês que entra. Então tem que tomar cuidado, eu posso ter uma licitação em andamento. Eu declarei que eu era e de repente a licitação está demorando e eu não sou. E aí? Tem que tomar muito cuidado. A grande verdade é que nós não temos mais espaço para amadorismo. Participar de licitação demanda planejamento, demanda habilidades, não apenas conhecendo a legislação, mas principalmente conhecendo o mercado, os concorrentes e a própria empresa. Essas questões de faturamento impactam diretamente no enquadramento ou desenquadramento de cada uma das empresas. Sim. E se o fornecedor, se o licitante não se atenta a esses detalhes, ele corre o risco de sofrer a declaração de inidoneidade. E tem mais um detalhe que está agora no artigo 4º da 14133. Traz lá de forma expressa que a Lei Complementar 123 se aplica no âmbito da nova Lei de Licitações. Eu insisto em chamá-la de nova Lei de Licitações porque eu vejo que ela é subutilizada, tem muito dispositivo que ainda está adormecido, então eu acredito que ela será a nova Lei de Licitações por muito tempo ainda, mas ali ele traz essas questões também de impedimentos para usufruir dos benefícios, que Sim. É um ponto importante para a gente abordar aqui. É isso que eu tinha pensado exatamente nisso, né? Com o advento da nova lei, justamente por causa do artigo 4º, além do desenquadramento, há situações previstas no artigo 4º em que não há o desenquadramento, você permanece MEPP, mas você perde o direito de licitar com os benefícios. Né? Então a gente precisa fazer essa distinção, mas o efeito acaba sendo o mesmo. Então você não desenquadrou, mas você perde o direito aos benefícios. Basicamente são duas situações. Se for uma licitação de valor estimado superior a R$4.800.000, a MEPP participa, mas participa sem os benefícios, participa em igualdade de condições com empresas que têm com sociedades que têm outro porte. E a segunda situação, que é polêmica, mas está na lei, e se está na lei, a jurisprudência vai tentar
dirimir essas polêmicas ou amenizar essas polêmicas, mas está na lei, é o fato de a microempresa, empresa de pequeno porte, no exercício da licitação, no momento da participação nessa licitação, naquele exercício ela já ter celebrados contratos administrativos que no seu somatório ultrapassem os 4.800.000 reais. Insisto, nessas duas situações, o professor bem colocou isso, não há o desenquadramento, mas há o impedimento de participar usufruindo dos benefícios. Por exemplo, ele é uma microempresa, tem um faturamento de R$200.000. Eventualmente ele vai lá, participa de um processo licitatório, assina um contrato de R$1 milhão. Ele não desenquadrou, porque ele não teve a receita, ele apenas celebrou aquele contrato. Ele participa de mais 4 licitações e vence cada uma delas, totalizando R$1 milhão. Ou seja, dá 5 milhões de contratos assinados. Com o somatório de contratos assinados naquele exercício, 1º de janeiro a 31 de dezembro, ele está impedido, com base no artigo 4º, parágrafo 2º, de usufruir dos benefícios das MEs e EPPs. Ele não desenquadrou, mas o volume de contratos assinados com a administração pública extrapola o limite de EPP, que é 4.800.000. Ou seja, ele pode participar desde que não usufrua as prerrogativas de MEs e EPPs. Se eventualmente uma licitação exclusiva para ME e EPP, daí sim ele estaria impedido de participar. Sim. Até R$80.000, por exemplo. Ah, mas eu ainda não desenquadrei. Tudo bem, mas você já possui contratos no exercício cujo somatório extrapola 4.800.000. Por isso que é um tema polêmico. Uma pergunta, então, desculpa te interromper, mas aproveitando o gancho. Nessa situação, eu posso continuar declarando que eu sou uma MEPP? No caso, ele é uma MEPP, mas ele não vai apresentar a declaração porque ele estaria impedido por força legal de participar do processo licitatório. A grande pergunta é, uma declaração dessa não seria uma declaração falsa? Interessante essa pergunta, porque ele é uma ME, ele é uma EPP, porque ele não desenquadrou nos termos da lei. Porém, existe um impedimento, e é necessária essa análise sistêmica, combinando a Lei Complementar 123 com a 14133, que ele teria um impeditivo de participar do processo licitatório. Tanto é que a lei exige que seja apresentada uma declaração do licitante falando sobre esse somatório de contratos assinados. Então, se ele apresenta uma declaração cujo volume de contratos assinados extrapola os 4.800.000, em tese ele já estaria fora daquele processo licitatório, mas ele continua sendo uma MEPP. Por isso que vai muito do agente de contratação, do pregoeiro também conhecer a legislação, porque a empresa é MEPP, mas a declaração, o volume de contratos extrapolou. Ou seja, meu amigo, você está fora desse certame, você não pode participar, a sua proposta não será aberta. Mas daí vai muito de uma análise se realmente como se daria um enquadramento diante de uma eventual infração. É um ponto interessante que eu não havia parado para pensar a respeito. Interessantíssimo. Eu diria o seguinte, outra vez abordagem bem do ponto de vista prático e objetivo. O que a ME e EPP faz num caso desse? Primeiro, ela precisa atentar para a regra do edital e, eventualmente, do regulamento que está por trás daquele edital, do ente, né, que está licitando e que está por trás do edital. Porque pode ser que o edital exija que ela declare apenas se ela é ME ou EPP. Se for isso, veja, a gente acabou de mencionar aqui, você não se desenquadrou. Mas qual é o efeito? Você não pode usufruir os benefícios. Então, se a declaração for genérica e você já ultrapassou nas contratações os 4.800.000, você tem que ressalvar isso para ele saber que você tem ciência disso e que você não pode ter os benefícios, para que não alegue que você fez uma declaração falsa. O bom edital vai fazer essa diferenciação. Você vai declarar se você é ME, EPP ou não, e vai fazer a distinção. Pode ser uma outra declaração. Em sendo, se você declarou que você teve os contratos assinados até esse momento que ultrapassam os 4.800.000, então precisa estar muito atento ao edital e ao caso concreto, eu penso. Se o edital não deixa claro, eu posso pedir esclarecimento, eu posso impugnar? Na minha opinião, você deve. Não pode. Justamente para evitar problemas. Mas presta atenção que esses contratos que devem ultrapassar os 4.800,
são contratos de direito administrativo, são aqueles contratos que estão no Portal Nacional de Contratações Públicas. Ele não está levando em conta contratos privados. Então pode ser mesmo que ela esteja ali na corda bamba. E lógico que a definição de microempresa e EPP, ele leva em conta o faturamento. Né? Na verdade, faturamento também não é recebimento. Então aí acho que tem muita coisa para ser explorada. Tem que perguntar sim, é que muitas vezes a gente não tem nem dúvida. É tão óbvio que a gente não tem. Mas a gente precisa começar a raciocinar. Por exemplo, esse podcast pode estar levantando dúvidas para vocês, e a partir de agora vocês vão prestar atenção nesses pontos que a gente está levantando. Acho que é bem útil. Pensa nisso, porque é que, na verdade, a consequência é muito grande, é muito forte, né? Inidoneidade, você não pode licitar e contratar com nenhum órgão ou entidade do país. É complicado. Não é só fechadinho no ente. E lembrando, né, que a penalidade é de um mínimo de 3 a um máximo de 6 anos. Se é uma microempresa, empresa de pequeno porte, que atua exclusivamente ou prioritariamente no mercado público, com certeza isso pode redundar na quebra dela, né? Porque é um período longo, e mesmo o benefício da reabilitação, para você obter o benefício da reabilitação, você tem que cumprir o tempo mínimo, que são 3 anos. Então pode significar a quebra da empresa. É uma judiação. Eu acho que assim, é uma sanção muito severa, muitas vezes numa situação que a empresa não teve nem intenção. E assim, em termos práticos, como que o pregoeiro, o agente de contratação, ele tem clareza se a empresa extrapolou ou não? A lei, ela menciona apenas uma declaração de observância dos limites. E, novamente, para mim, menos é mais, vamos de declaração, princípio da boa-fé. E daí, eventualmente, diante de dúvidas, vai lá no PNCP, coloca o CNPJ, analisa naquele ano calendário se extrapolou o volume de contratos assinados, ou pede uma declaração agora com a relação e cópia dos contratos assinados por parte do fornecedor, porque imagina só, estamos ali no credenciamento, iniciando um certame, e a empresa ela precisa já trazer os contratos para uma análise prévia. Vai contra a celeridade processual, vai contra a dinâmica lá do artigo 17 da 14133. Então eu vejo que a gente vai com o mínimo legal e, diante da dúvida, a gente abre diligência e solicita. E eu gostaria agora de trazer um ponto também de reflexão e, de certo modo, polêmico, e vai com base em termos técnicos que estão na lei. E são perguntas que eu recebo de alunos, de fornecedores e de servidores públicos. A lei dispõe que são contratos celebrados com a administração pública. Mas a gente sabe que tem um volume muito grande de atas de registro de preços. E aí, atas cujo somatório extrapolou os 4.800.000 se enquadrariam nessa vedação? A gente vai pela literalidade da lei? Nada! Porque ata não é contrato. Acabou, pessoal. Ata é uma promessa ainda de contratação. Então isso é bem tranquilo, bem fácil. Então vocês não precisam ser... Se vocês são detentores de ata de registro de preço, podem ficar sossegados. O que vocês têm que levar em conta são os contratos gerados por essa ata. Eu penso da mesma forma, né, que a ata não é contrato. E aí, outra vez, professor, aquela palavrinha-chave que você colocou aqui na tua primeira intervenção, planejamento. Você precisa administrar a tua ata, porque pode ser que no somatório dos contratos da ata efetivamente realizados, em determinado momento você atinja os 4.800.000 reais. A partir daí, você celebrou contratos, você vai continuar participando sem usufruir dos benefícios. E esse é um ponto importante, porque geralmente os concorrentes, eles estão de olho. Sim. E veja, eu celebrei uma ata, a ata não é contrato, mas aquela ata já foi praticamente toda executada, já gerou contratos. Então é um ponto de atenção, porque a princípio a ata, de fato, ela não entra nesse limite. Mas os contratos oriundos da ata... Sem dúvida. Aí sim. Excelente.
Bom, a gente conseguiu exaurir, explorar bastante o tema. Inclusive, daqui a pouco o professor Tiossi vai estar lá na plenária ministrando sua palestra. Então, vou liberá-los. Mas antes, a gente falou muito sobre planejamento, ventilamos aqui várias dicas para os licitantes, mas para quem está assistindo, para facilitar ali na organização das ideias. Professores, por favor, deixem uma dica a respeito do planejamento. Nós já falamos da importância, várias dicas aqui, mas só para rememorar e frisar, ficar ali na cabeça do pessoal. Por favor. Posso? Por favor. Tá. Eu acho que a minha dica de hoje é o seguinte. Você é microempresa hoje. Não, você é uma EPP. Está beirando o perigo lá no 4.8. E você tem assinado contratos, claro. Durante a execução do contrato, você desenquadra. E aí? Você desenquadra, e isso não é área extraordinária, quer dizer, não é uma imprevisibilidade, porque você tem que se programar, você tem que saber o que é que você tem, o que é que você assinou, o que é que você vai formalizar e o que é que você vai faturar. E aí não tem aditivo. Não tem aditivo e você entrou com uma proposta, com uma condição de microempresa, com tributos menores. Na hora que você desenquadra, você vai para outro tipo de tributação. Você vai para outro tipo de regime tributário. Então isso eu entendo que é bastante, é um ponto de atenção, precisa planejar, precisa ter um planejamento tributário. Isso é uma coisa, não aditiva. Mas a gente sabe também que está mudando o regime tributário. A gente tem IBS e ICS, eu já nem sei. E aí a gente tem 2 novos impostos que a partir de 2027, você está assinando o contrato em 2026, 2027, essa coisa já está valendo de verdade. E você precisa, então, começar a enxergar o seu presente e o seu futuro imediato e o seu futuro um pouquinho mais para frente. Então essa é a dica, porque a gente se preocupa muito com o desenquadramento, porque ele não gera aditamento, não gera reequilíbrio, como a gente às vezes pensa, ou revisão de preço, porque você está com uma outra carga tributária diferente daquela que você fez sua proposta inicial e que você ganhou. Você falou de dica de ordem prática. Na minha visão, primeiro, precisa dominar a lei, os aspectos da lei relacionados a esse assunto. Não tem jeito. E pelo que a gente vê aí na prática, eu acho que o segundo aspecto importante é a microempresa, a EPP, entender que ela é um todo, a empresa é uma só, ela é una. Então, por questão de trabalho, você tem quem cuida do financeiro, você tem quem cuida de participar da licitação, você tem quem cuida de acompanhar a execução do contrato. Isso não pode ser compartimentizado. Até para exercício de função pode, mas tem que haver uma ligação para que você perceba as situações em que pode ocorrer o desenquadramento ou então a situação que gera a perda dos benefícios. Isso precisa ser uno. Não adianta o cara que participa da licitação, que oferece a proposta, dizer assim, não, isso é com o contador, enquadramento é com o contador, ele é que vê lá, ele sabe da receita. Não é assim, as coisas estão interligadas, a empresa é uma só. Tem que haver diálogo, cada um faz a sua parte, mas o todo tem que ser uno, porque senão o risco de fazer bobagem é total. E a minha dica para o licitante é se atentar ao teor do artigo 49. Eu vejo muita administração pública instaurando licitações exclusivas para MEs e EPPs e até a cota de 25% de forma equivocada. Porque a gente sabe que por meio da Lei Complementar 147 de 2014, o artigo 48 da 123 foi alterado. Antes era um poderá fazer a licitação exclusiva. Agora está lá, deverá, no 48, inciso 1, até 80 mil, e no 48, inciso 3, as cotas de até 25%, não é 25%. E o que eu percebo muitas vezes o poder público fazendo? Ele faz a estimativa do valor de mercado, não passou de 80 mil,
Item exclusivo. Passou de 80 mil, é um bem de natureza divisível? Cota de até 25%. Só que esquecem que existe o artigo 49. Eu não gosto muito de usar o termo regra, mas se existe uma regra, a regra é o 49 e não o 48. Porque o 49 consta, não se aplica às disposições no 47 e 48 quando não existir no mínimo 3 MEs e EPPs sediados local regionalmente capazes de atender às exigências do edital, quando não for vantajosa para a administração pública, quando comprometer o conjunto do objeto. E muitas vezes compromete o conjunto do objeto, nós fracionarmos em 2 lotes. Muitas vezes não é vantajoso fazer uma licitação de 60, de 70, de 80 mil exclusivo para MEPP, porque as grandes empresas, as empresas de grande porte, de médio, que têm um poder de negociação maior, ficam fora do certame, ou seja, o poder público paga mais caro. Então a dica é para o licitante impugnar os editais, ele que é um conhecedor do mercado dele, quando não for vantajoso, porque eu já defendi empresários, já advoguei para licitantes que eles, participando de determinados certames, eles tinham um poder de negociação absurdo, com contratos, com atas que comprovavam isso. E muitas vezes o poder público, simplesmente com base no valor estimado, fazia restrição 50 mil, 60 mil, 80 mil para ME e EPP, ou seja, pagava mais caro. Não tinha um estudo prévio dessa vantajosidade, não tinha comprovação prévia da existência de 3 MEs e EPPs. Então fica a dica para o licitante que conhece o mercado se atentar a esses detalhes, porque pode ser também uma ferramenta de impugnação e questionamento de licitações que eventualmente ele estaria fora. E aí, professor, se você me permitir pegar carona nessa explanação que é perfeita e acho super necessária e prudente, de uma forma bem objetiva, esse teor do artigo 49, que traz as situações que tem que ser atendida para que você possa usar o benefício do 47 e do 48, né? Na prática, como é que eu vou atentar para isso? Né? Fase preparatória da licitação, você tem que ir no processo de licitação. Então, tem algo lá dentro do processo, na fase preparatória, que comprova que no local você tem as 3 microempresas, tá? Tem algum tipo de orçamento que possa mostrar que a diferença, se você mantiver o benefício, se não mantiver o benefício, é alguma coisa aceitável? Porque tem novidade da 147, não é especificamente em relação a isso, mas eu acho que pode ser usada como paradigma, que diz que você pode estabelecer a margem de preferência até 10%. Então, se a diferença tem que ter algum orçamento que mostre que você não está ultrapassando 10% para você poder levar a licitação mantendo esse benefício dessa forma. Então, é o processo na fase preparatória, e como nós estamos na fase preparatória, se aquilo não estiver documentado, impugnar o edital. Ou pedir esclarecimento, né, conforme o caso. Pessoal que está em casa, só para vocês saberem, esses artigos são da Lei 123, de 2006, tá? Para não misturar com a Lei 14.133. São super importantes. Do 47 ao 49, eu acho que é uma obrigação a gente conhecer de forma mais profunda. Perfeito, meus amigos. Agradeço a presença de vocês. Para mim é uma honra. Agradeço em nome do Conlicitação. É sempre uma felicidade estar com vocês. A gente está aqui na 4ª edição do Conlicitantes, levando sempre conhecimento para os licitantes e também agora conseguindo atender o pessoal que não conseguiu estar aqui conosco. Agradeço a vocês de casa pela audiência, pelo carinho de sempre e por permitir que todos nós, né, assim como o Grupo Conlicitação, todos nós façamos parte da vida de vocês. Um abraço!